Permita-me te corrigir, eu não entendo como luz artificial, eu entendo como luz elétrica. Luz artificial não existe. E o grande professor, um dos maiores especialistas em iluminação e LED do Brasil, Vicente Copacasa, conta para nós como que é essa história. Então, na verdade, a luz ela é formada por partículas de energia, né? Por pacotes de energia, que a gente chama de fótons. Né? Então, e o fóton é sempre colorido, né? Não existe fóton branco. O fóton é sempre colorido. E esse fóton, que é gerado por essa luz aqui, que a gente chama de artificial, né? E que eu chamo de luz elétrica, na verdade não sou eu. Luz elétrica, não sou eu. Se você pegar a maioria dos trabalhos acadêmicos recentes no mundo, eles não se referem mais à luz artificial, e sim à luz elétrica. Porque fóton é fóton. Fóton é fóton. O importante é aí quem está gerando fóton que é outra conversa. E qual é a composição desses fótons da luz, que é o espectro, isso que interessa. Então, a diferença básica entre essa luz que está nos iluminando aqui, a luz elétrica, e o Sol, é a composição, é o espectro. Porque a formação, a partícula é exatamente a mesma, porque não existe fóton natural e fóton artificial. Como existe um refrigerante artificial e o suco de laranja. São duas coisas distintas, mas na luz não. A partícula de energia, a onda eletromagnética que essa luminária está gerando, essa luminária elétrica está gerando, é a mesma que o Sol está gerando. O problema é só na composição. Essa é a diferença. E agora nós vamos explicar para vocês a diferença entre Tunable White e Full Spectrum, que aí a gente vai conseguir entender melhor. Normalmente, vamos começar pelo Tunable White, que é mais fácil de explicar, né? O Tunable White nada mais é do que você ter na mesma luminária, ter duas ou mais temperaturas de cor, então são LEDs brancos, por conversão de fósforo, que é o LED branco que a gente conhece hoje, né? Luz azul transformada em luz branca pela conversão de fósforo. Então você pode ter na mesma luminária várias temperaturas de cor e através de um sistema de dimerização de cores, porque a intensidade do LED é proporcional à corrente elétrica, então através da dimerização você consegue ter várias temperaturas de cor. Tá? Temperatura de cor nada mais é do que a aparência da cor branca, né? Agora, o full spectrum, antes disso eu vou dar um outro exemplo. Você pega uma lâmpada halógena de 2600 Kelvin, 2700 Kelvin, ela tem um determinado espectro onde tem pouquíssima quantidade de luz azul naquele espectro. Você pega um LED de 2700 Kelvin, ele tem pelo menos 12% do espectro é luz azul. Então você fala, mas não é a mesma temperatura de cor? É a mesma temperatura de cor, porém os espectros são totalmente diferentes. Então tem uma diferença muito grande entre temperatura de cor e espectro. Tá? Aí você tem que, no espectro, aumentar um pouquinho lá para compensar aqui, é isso? Então, a temperatura de cor ela é uma referência só. O espectro que seria o DNA da luz, dentro do espectro visível, né, que no nosso caso do ser humano é de 380 a 780 nanômetros, porque a luz é uma onda eletromagnética, né? Dentro dessa faixa, que é onde nós percebemos a luz, o espectro para cada comprimento de onda que é interpretado pelo nosso olho como uma cor, né? Então são infinitas cores, não que a gente perceba todas, mas existem infinitas cores, né? Um número muito grande. Então o que acontece quanto de energia tem em cada cor, isso é que define o espectro. Então, por exemplo, 2700 Kelvin de um LED tem 12% de azul. 2700 de uma lâmpada halógena tem 2% de azul. Entendeu? Então é isso que define, é o DNA da luz, né? E o LED branco, como ele parte da luz azul, então normalmente o LED branco costuma carregar no espectro dele quantidades maiores de LED azul, se você comparar, por exemplo, com uma lâmpada halógena. Então, como a gente já viu que a temperatura de cor
não tem muita relação com o espectro. Então, quando nós vamos fazer um full espectro, a gente, por exemplo, consegue obter 2700 Kelvin com a mesma quantidade de azul de uma lâmpada halógena. Olha só. Essa é a mágica, entendeu? Por quê? E como é que a gente consegue isso? Através de mesclas, porque a luz, a propriedade principal da luz é a propriedade aditiva, soma. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, né? Você tem várias cores e nós estamos percebendo como luz branca, porque tudo isso foi integrado, foi somado aqui nesse plano. Se eu olho para o teto, eu vejo várias cores, mas se eu olho para a minha mão, eu vejo que ela está sendo iluminada por uma luz branca. Então, é o controle desse espectro que a gente chama de full espectro, que é o Sol. O Sol, ele é um full espectro, ele tem todos os comprimentos de onda com a energia bastante alta em todos eles. Só que o Sol, ele é dinâmico, ele não fica com a mesma temperatura de cor ou com o mesmo espectro durante o dia. Ele varia, dependendo da estação do ano, dependendo do posicionamento no globo terrestre que você esteja, né? Dependendo da hora do dia, o espectro é diferente. Então, a ideia é buscar uma fusão desse turnable light mais uma luz que seja mais ou menos isso. Falando, seria esse o caminho, mas não é só um tunable white. Muita gente interpreta o tunable white como uma luz circadiana, e isso não necessariamente é porque verdade. Ela não necessariamente é um full espectro. Exato, porque às vezes ela carrega mais azul, então ela não é à noite muito azul, a gente sabe que desregula lá a absorção de melatonina e com isso posterga o sono, dá problema, não, vamos dizer, não seta, né, o relógio biológico nosso, que é todo dia ele é resetado, né? Gente, vamos aproveitar que a gente está nesse stand lindo da Luminacryl, fazer o cavalo voar, que é luz para amanhã, luz Isso. de manhã artificial com qualidade. Como é que é? Eu sei que você tem aí uma mágica. Aí então, a gente tem, e na verdade, permita-me te corrigir, eu não entendo como luz artificial. Eu entendo como luz elétrica. Certo. Por quê? O fóton que essa luz elétrica está gerando é o mesmo fóton, é uma partícula de energia do Sol. Então, não tem fóton, não tem. A diferença é o espectro. Aí é que está. A diferença não está na formação, no fóton, está no DNA da luz. Então, eu posso ter um espectro muito próximo com o espectro do Sol? Posso. Talvez com todo esse dinamismo, né, todo esse controle, seja difícil fazer isso. Mas eu posso chegar mais ou menos próximo do Sol. Então, o ser humano, ele foi feito para ter atividade durante o dia e repouso à noite. Nós, como seres humanos, aliás, todos os seres vivos na Terra têm uma determinada necessidade de luz. Tem a luz certa na hora certa. Antes do LED, a preocupação era sempre com relação ao aspecto visual da luz, né? Para nos orientar, para perceber cor, esses são aspectos visuais. Porém, tem aspectos psicológicos e aspectos fisiológicos, porque a luz é energia. A luz é onda eletromagnética e, se é energia, interage com os seres vivos. Então, falando do ser humano, nós temos uma determinada necessidade de luz durante a manhã, durante o dia, né? Por quê? Porque nós, supostamente, durante o dia, nós temos que ter atividade máxima e durante a noite é a hora de repouso. Então, a luz exerce um papel fundamental nisso. É a luz que ajuda a controlar o que a gente chama de relógio biológico, ou ciclo circadiano, né? Então, quando você acorda, você está vindo de uma situação de repouso, né? Aí você, normalmente, lá por umas 8 ou 9 horas da manhã, você já começa a ter que ter aquele período de atividade, né? Então, o que acontece? Você tem que ter todas as cores, porque isso faz com que toda a melatonina do organismo seja absorvida, e aí nós entramos nesse estado de alerta, produtividade, atenção. Por quê? É a hora que nós temos que produzir, né? Trabalhar. Vicente, não tem como produzir essa luz aqui para a gente mostrar ao vivo? Quem sabe faz ao vivo? Tem, quem sabe a gente consegue. Na verdade, é mais ou menos isso aqui, ó.
Aí, no caso, você deixou todas em 100%, é isso? Eu deixei tudo em 100%, então eu lotei o espectro. Tá. Né? Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos luz branca, 2700 Kelvin, mas o espectro do LED branco, ele não é um full espectro, por quê? Porque tem zonas de cores que o LED não preenche. Por exemplo, a cor ciana, que é essa daqui, ó. Mexeu aqui, vamos ver. Quer ver, ó? Dá para ver, né, que saiu o ciano e entrou o ciano, tá vendo? Faz de novo aqui para a gente ter uma percepção do ambiente. Quer ver? Tá sem ciano aqui, sem a cor ciano, aqui. Caramba. Então, o ideal é que se você, por sorte a cadeira é branca, então você vai ver que tem, olha como muda. Olha só, olha, tá vendo? Perfeito. Inclusive a reprodução de cor muda também, né? Por quê? Quanto mais lotado de cores está o ambiente, melhor é a qualidade da luz. Melhor, por exemplo, reprodução de cor, que é uma das qualidades da luz, é a reprodução de cor. Então, no caso da manhã, você recomenda aí um pouquinho de ciano, se fosse montar uma automação. E outra coisa, muita luz. Muita luz, porque não é só o espectro, é a iluminância também, ou luminância, não importa, também é importante. Então, durante o dia, nós temos que ter o espectro lotado e muita luz, que é o sol, né? Nós não estamos inventando nada, ele está ali fora, ele está ali fora, né? O sol está ali. Agora, conforme vai entardecendo, o que acontece com a iluminância do sol? Cai o nível da iluminância, ela cai o nível cai e muda o espectro também cai um pouco a temperatura. Vamos fazer a tarde, Vicente, como é que é a luz da tarde? A luz da tarde é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tiro isso. Vamos ver aqui no ambiente. Eu tiro o azul. Ó, a gente tem uma percepção. Você tirou um pouquinho de azul e o que mais? Eu tirei azul, aqui eu tenho o ciano e tenho o lime. Lime é comprimento de onda 555, está bem no 555 nanômetros, está bem no meio do espectro. Verde? É meio esverdeado, ele na verdade eu não uso verde. Eu tirei, deixa eu ver, eu tirei praticamente tudo, ó, quer ver? Eu vou colocá-lo agora. Porque são cores mais frias, tá vendo? Ó, esse é o lime, ó. Tá vendo? Ele tem uma cor de limão. Você abaixou um pouquinho da intensidade geral? Você abaixou um pouquinho da intensidade geral? Não, e baixei a intensidade também. Como é que eu abaixo a intensidade? Eu tiro um pouco do branco. Então aqui eu tenho, vamos dizer, uma luz própria para o final da tarde. Certo. Porque praticamente não tem azul, não tem ciano, né? E ainda continuo com uma boa reprodução de cor, como no sol. Certo. Né? E aí, essa é uma luz mais agradável para você, vamos dizer, começar a entrar no estado de repouso. Então, e isso pode ser feito automaticamente, né? Não necessariamente eu preciso ficar sistema de automação. Qual aplicação você acha que é viável? Aplicação hospitalar? Tem, hospitalar, principalmente em UTIs, porque normalmente as UTIs não têm luz natural, é muito difícil. Então, é muito comum, uma vez eu estava conversando com a Neide Sense, né, uma famosa grande light designer, e ela me falou isso, Vicente, uma vez eu fui numa UTI, e uma senhora, eu estava lá vendo o negócio da iluminação, a senhora pegou no meu braço, internada, e falou, moça, que horas são? Ela falou 3 horas, da manhã ou da madrugada. A pessoa perdeu totalmente. Então, se você controlar a luz dessa forma, a pessoa tem a noção exata da hora que ela tem que dormir, da hora que ela tem que acordar. Porque se você está num ambiente com uma luz de 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, você perde totalmente a referência, porque você não tem e o teu organismo. Então, já várias pesquisas feitas no mundo todo comprovam que um ambiente com luz dinâmica, controlado com a luz dinâmica, diminui o tempo de internação das pessoas. Por quê? Porque é o aspecto, aí vai o fisiológico e o psicológico junto, né? Porque psicologicamente você perde essa... Então, por exemplo, escolas é uma boa aplicação nisso, porque você imagina a criançada chegando na escola 7 horas da manhã,
que eles Um chegam como um sono, zumbi, né? Você já vê numa luz. Sabe aquele filme de zumbi? Parece aquilo, né? Então, o que acontece? Quando eles entram, você dá uma carga de... eleva o espectro, eleva... que eles acordam. Então, essa ideia do azul, ele colocado de uma forma correta, numa intensidade correta, na hora correta, ele pode ser... Ele é benéfico, totalmente benéfico. Na hora errada, na intensidade errada, ele é maléfico. Aliás, como tudo na natureza. Água, você pode morrer afogado. Exatamente. Maravilha. Então vamos deixar aqui para os iluminados que querem soluções incríveis, né? Todas essas possibilidades. Tem o Luminacad e a Luminacrio. E a Luminacrio. Estamos aí para dar a luz certa na hora certa. Esse é o nosso lema. Obrigado pela aula. Obrigado, Luminacrio, por abrir o espaço aqui para a gente. Tchau, tchau. Legal.